Boa noite, Priscila. Você é a primeira, querida. Muito feliz de te ver. Marli, como você está? Marli Anoni, é isso mesmo? Shirley, Pericê. Boa noite, querida. Boa noite, Priscila. Silvia, Rossi, Shirley, boa noite. A voz tá saindo bem? Tá alto? Tá falhando? Alguém podia responder se tá escutando bem? Um ok assim tá bom. Boa noite, Gresk. Tudo bem, amiga? Boa noite, Gresk. Thelma, Maria, Tânia, Mascioli. Ah, que bom, tá bom o som, né? Ok, obrigada. Win, Thomas, boa noite. Delma Silva Lima. Fortaleza, nossa, seja bem-vindo aqui na nossa aula. Temos um aluno de Fortaleza, é a primeira vez ou você tem vindo sempre, Thelma? Acho que você está sempre aqui, né? Pelo menos que eu me lembre. Vamos esperar um pouquinho, falta 5 minutos. Sim, pois é, me lembro do seu nome. Vamos, quem quiser já pegar sua água para frutificar, alimentos, qualquer coisa, né? Também se não estiver perto de você, estando longe, não tem problema absolutamente nenhum, porque nós fluidificamos com o pensamento. E vamos aproveitar esses minutinhos para a gente aquietar o coração, para a gente poder levar nosso pensamento. Boa noite, Rose Santos, para a gente poder se acalmar, porque a nossa mente é muito agitada, né? Sandra, oi Sandra, Cesaroli foi minha aluna no Livro dos Espíritos, 1, 2, Iniciação Doutrinária, ai, que ótimo te ver aqui, querida, que saudade de você, minha aluninha, minha aluna querida, Rose Santos, oi Rose, tudo bom? Muita luz e paz para você também. Eu acho que eu fiz besteira aqui. Eu te adicionei, Sandra, mas não era para te adicionar. Eu vou te tirar, tá? Por favor. Pronto, já corrigi a besteira. Daqui a algum tempo eu consigo aprender isso direitinho. Mas, nossa, adorei ver você. Adorei. Minha paixãozinha. Matheus Freitas. Tudo bem? Todos bem? Todos tiveram uma boa semana? Faltam 4 minutos. Matheus Freitas,
Esse aí faz parte da minha família espiritual. Thelma Maria. Tudo bem, Thelma? Aliás, o Gresp todinho faz parte da minha família espiritual. Ainda bem que a gente se reencontrou, né, gente? Shirley PRC. Tudo bem, Shirley? Boa noite. É agora, Matheus, às 8h30 em ponto. Essa é a hora que a gente vai começar, que é a hora que está marcado. Gilsa Freitas, Clara Teixeira. Assim é bom, porque antes eu entrava muito em cima e não dava tempo das pessoas entrarem junto, né? Tá tudo bem comigo, sim, Shirley, graças a Deus. Ah, obrigado. Também amo vocês de montão, assim, bem grande. E, e é muito bom, né? Que, na verdade, todos nós aqui já somos espíritos que, no plano espiritual, nos comprometemos de estar aqui fazendo esse trabalho, né? Trabalho de Jesus e trabalho com Maria, né? Nossa mãe, Maria Santíssima. Graças a Deus, todos nós dissemos presentes, né? Todos nós estamos aqui reunidos em vibração de paz e de amor, que isso é muito importante, ainda mais para esse trabalho que a gente realiza, né? Que é com os suicida. Rosângela Boeira. Boa noite, Rosângela. Olha, se eu ler errado é porque eu estou sem óculos, tá? É uma letra muito pequenininha. Já não está dando para tanto assim, não. Agora vamos todos nos harmonizarmos, fechar nossos olhos e entrar em contato com o alto. Entrar em contato com a gente para que o curso de hoje seja muito proveitoso, né? Não só para os encarnados, mas como os desencarnados. Boa noite, Gilza Freitas. Então, falta um minutinho mesmo. Vamos nos ligar. Vamos agradecer o momento. Vamos agradecer de podermos estar aqui, né? Que muitas vezes nós queremos e não podemos, por motivos diversos da nossa vida, né? E estar aqui realmente é de ajoelhar e agradecer a Deus. Olá, Antonieta Aromati. Boa noite. Tudo bom, querida? Bom, já são 20 horas e 30 minutos, já estão exatamente na hora, que nós temos que ser disciplinados para começar e para terminar, porque os espíritos têm muitas coisas para fazer. E antes de tudo, vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e rogo a Ti, Mãe, que nos abençoe, nos ampare na noite de hoje, que os estudos sejam proveitosos para todos nós, para os encarnados, os desencarnados, e para todos os suicidas que já estão presentes, precisando ser tratados, harmonizados, precisam ser feitos curativos ou cirurgias, e que eles utilizem todas as nossas energias, nossos fluidos da melhor maneira. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos na 8ª aula do capítulo 7, né? Que teve a aula inicial, então o capítulo é sempre um abaixo da aula. E hoje nós vamos falar sobre os nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, né? Que os discípulos de Allan Kardec também somos nós, né? A gente pode aceitar esse tema para a gente. Mas antes de começar, eu queria dar uma recordada do capítulo anterior, em que a gente estava falando daqueles espíritos que estavam no isolamento e no manicômio, que eles não tinham condições, apesar de todos aqueles métodos eficientes, eles não estavam conseguindo acompanhar
como os outros, né? Porque são os que eram os retalhados, afogados, aqueles tinham um comprometimento maior no seu estado em função do seu suicídio. E por isso eles permaneciam assim, atordoados, semi-inconscientes, eles viviam numa inércia muito grande, aquele impacto era tão grande que eles não conseguiam fazer nenhum tipo de progresso, como todos os outros estavam, quanto alguns estavam fazendo. E eles estavam tão assim, tão fechados, tão semi-inconscientes mesmo, que eles não conseguiam nem entender os seus mentores espirituais. Eles não conseguiam perceber absolutamente nada. E por que eles estavam nesse estado? Por causa da culpa. A culpa criou um impacto tão grande, que eles ficaram totalmente fechados, ficaram totalmente isolados dentro deles mesmos. E para isso eles precisariam de médiuns encarnados para que pudesse ter aquele choque anímico. Porque através da mesa mediúnica eles estariam em contato direto com o médium e a força da palavra humana despertaria eles. E aí a necessidade da mesa mediúnica, que é um trabalho muitíssimo importante de acolhimento desses espíritos sofredores. E quando viu a necessidade de haver esse choque, né, de ver esse contato com o encarnado, com um médium encarnado, foi acionado a seção de relações externas, que é chefiada essa expedição por Ramiro Guzmão. E foi mandado em direção à Terra, à crosta, para poder fazer uma investigação de onde poderia ser feito, onde teria os médios mais sérios, compenetrados, em que tivesse a sua moral, o seu conhecimento. E aí foi escolhido, dentre outros lugares, foi escolhido o Brasil, né? E aí eles viram, já que escolheram o Brasil, por ser um local em que essa possibilidade seria maior, eles começaram a ver as fichas dos médios que seriam voluntários para esse tipo de trabalho, porque já eram médios que já trabalhavam com um grupo lá dos falangeiros, com um grupo junto com Maria de Nazaré. E esse grupo que já trabalhavam, né, que eles foram escolhidos para serem voluntários, foram escolhidos 20 convidados, né? Convidaram 20 médios, dos 20, 4 senhoras aceitaram incondicionalmente, dos homens, só 2 aceitaram, e assim mesmo de uma forma assim, sem grandes abnegações, e as outras pessoas restantes disseram que ia irradiar, que ia fazer oração, mas não queria aquele comprometimento físico, né, com os desencarnados. E aí chegou no dia em que eles foram para a mesa mediúnica, e quando chegaram os mentores do trabalho espirituais, eles viram que estavam faltando 3 pessoas. Quer dizer, de 20 ficaram 6, que eram as 4 senhoras mais 2 homens, e desses 6 só foram 4, faltaram 3 pessoas. Então, de 6 só foram a metade. E isso já tinha se comprometido, hein? Imagina se não tivesse. E o que representa a mesa mediúnica para... Ai, meu Deus, não para de entrar coisa aqui. E o que representa a mesa mediúnica para os desencarnados, né? De uma forma geral? É um verdadeiro anestésico, né? É uma sensação de alívio tão grande, porque na hora que o médium sente toda aquela sensação que o espírito estava sentindo, como eu já relatei na outra aula, o espírito ele fica aliviado, porque trazemos para nós as dores dele, para que ele possa se refazer. E esse capítulo termina com uma belíssima mensagem que Camilo deixa para todos os médios, que eu sugiro que todos vocês leiam, porque realmente, além de ser muito grande, é muito bonita, é muito bela, entra como um capuz assim, para todos nós, é um alerta para como a gente tem que se comportar. E aí, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que fala sobre os nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. A comitiva foi para Crosta, já viram onde aqui ia ser a casa espírita, já foram escolhidos médiuns, os espíritos já foram levados em caravana aqui para Coxa, que foi uma forma muito difícil de trazer, e eles ficariam aqui num período de 2 meses, para que eles pudessem. E por que 2 meses, né? Já que seria um choque anímico, um choque com o médium, né? Não, anímico não, desculpa. Eles teriam um choque com o médium,
e eles despertariam daquele estado de torpor. E por que 2 meses? Eles precisariam ficar 2 meses. E Camilo explica que seria tempo necessário para conseguir das reuniões íntimas do que precisavam. Os espíritos precisavam escutar a doutrina de Jesus, porque eles ficavam indo para assistir às palestras, lembram? Que eles ficavam vendo as passagens de Jesus. E esse período era necessário que eles conseguissem estar ali para eles se irem doutrinando, como eles estão sendo doutrinados nesse período todinho desse nosso curso, escutando toda hora uma passagem de Jesus. Um bom conselho. E qual era o objetivo dessa reunião? Preparação iniciática, onde apenas princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos ministérios. Ou seja, o grupo era observado para ver se era sério mesmo, se estava tudo certinho, e não haveria o contato ainda na mesa mediúnica, eles ficariam retidos somente nas palestras. E onde os suicidas ficariam nesse período de 2 meses? Ficariam dentro da casa espírita? Não, eles ficariam aqui na crosta da terra, né? Eles não voltariam, porque retornar, fazer aquele processo todo de volta seria muito trabalhoso e era um grupo muito grande, com uma energia muito tensa. E por que no ambiente da terra? Em virtude desse exaustivo, o retorno para o plano espiritual. E que ambiente terrestre eles se localizaram aqui? Eles ficaram junto conosco, ficaram dentro da casa espírita. E aí Camilo nos conta que eles permaneciam em qualquer recinto. Eles permaneciam em qualquer recinto não habitados ou não visitado por almas encarnadas. E por que razão eles ficavam afastados dos encarnados? E Camilo nos relata. Cuja aura virulada, de vírus mesmo, né, por irradiações inferiores, podiam levar à perturbação às pobres criaturas encarnadas e vice-versa. Ou seja, a aproximação daquele espírito com o médium já causa sensações físicas a gente. Imagina se eles ficassem transitando por aí. E são entidades também em vias de reeducação. Eles não podem ficar aí no oba-oba. Eram submetidas a regras muito rígidas e severas. Lembra que até no plano espiritual, lá no Hospital de Maria de Nazaré, eles não podiam se misturar, eles tinham que ficar somente com seus mentores, porque eles também não conseguiam ficar em muita balbúrdia, porque eles ainda estavam muito atormentados. E o que pedia de viver ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena. Quer dizer, eles iriam trazer prejuízos graves. E a simples presença do suicida iria nos adoecer. Imagina se um ente querido seu suicida chega perto de você, com aquela energia densa, com aquela energia baixa, certamente vai adoecer a família toda e aquela energia ia repercutir em todo o ambiente. E onde geograficamente eles ficavam aqui na crosta, né? E Camilo fala, éramos então conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens, ou seja, nos bosques amenos, prados ensolarados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes. Então, eles precisavam estar apreciando a grandeza do universo, a pluralidade das existências, porque eles achavam que aquele mundo era só aquele mundo e acabou. E eles já viveram aqui na Terra, já foram para o plano espiritual e voltaram agora para a Terra em tratamento, né? E por toda parte, a gloriosa expressão do pensamento do Altíssimo a falar, porque eles ficaram num lugar, tipo assim, numa colina em que eles tinham visão de tudo. Então, ali eles podiam ver o poder de Deus, o amor dele e a sua sabedoria, né? E Camilo continua falando. Tendas eram levantadas e alaudeamentos de graciosos, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para todos nós outros. E aqui, a doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o cimbólio eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante de astro-rei, que era o sol, resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios
vigorosos ou vigorantes. Então, era uma paisagem calma aos olhos deles, era uma paisagem que não agitava eles de forma nenhuma. Além deles estar retidos ali, mas toda a paisagem dava harmonia e tranquilidade a eles. E eles ficavam ali o tempo inteiro? Não, eles não ficavam ali o tempo inteiro, porque à noite eram levados para assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, ou seja, à noite eles iam para a casa espírita para poder assistir a palestra daquela passagem de Jesus que estava sendo relatada. E quando eles voltavam dessa palestra, eles ficavam meditando, rememorando as lições que tinham passado ali, né? Como eu já relatei no... Ai, eu tomei a coisa hoje. E aí eles voltavam meditando. Então, eles estavam sendo doutrinados mesmo. Eles iam para o centro assistir as passagens evangélicas de Jesus e eles voltavam. E eles viam da seguinte forma, eles viam a passagem mesmo. Eles viam naquela... era como se abrisse uma tela gigantesca e ali era como se eles estivessem na época de Jesus, vendo Jesus naquela situação em que ele estava sendo descrito. E à noite, o que acontecia quando eles retornavam? Os médios, os doutrinadores, os evangelizadores visitavam-nos pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Então, eles tinham livre acesso a esse acampamento. E qual o objetivo desse livre acesso? Porque ele era qualquer médium que podia chegar ali, qualquer um poderia entrar? Não, era aqueles médios que tinham autorização, que estavam envolvidos naquele trabalho, que faziam parte daquela ficha que eles tinham na mão, somente esses médios podiam chegar a eles. Mas com que objetivos eles iam na calada da noite visitar todos aquele grupo de suicidas, né? E aí, Camilo nos relata, para ampliar explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Então, mesmo dormindo, eles continuavam sendo evangelizados, né, por aquele grupo de médios, por aquele grupo de espíritos, né, totalmente desprovidos de qualquer coisa, que ia lá para ensinar a eles terem a confiança em Deus, a confiança no porvir, para fortalecer a fé de cada um deles que estava ali, porque eles ainda iam levar a maiores explicações. E é quando eles estavam construindo a casa sobre a rocha, não é isso? Naquela passagem de Jesus, né, que o vento veio, soprou, e o que estava construído na areia se desfez, e o que estava construído na rocha se montou. E esse era exatamente isso que os médios iam lá fazer. Construir junto com eles a casa na rocha, onde a fé seria fortalecida, onde falaria do amor do Criador, né? Na confiança no futuro, da felicidade que existe, e essa felicidade ela é toda montada por nós mesmos. E eles dão vários exemplos da fortaleza da fé, porque todos que estavam ali, um tinha se suicidado porque estava ficando cego, o outro se suicidou porque o Lima não quis ele, o outro se suicidou porque faliu e não tinha como mais manter a família e dar um tiro e vai embora e larga todo mundo. Então, todo mundo que estava ali tinha se suicidado por motivos que eles não tiveram força para prosseguir, porque achando que aquilo seria a pior coisa do mundo e que eles não conseguiriam ultrapassar. E eles vão ali e dão o seu depoimento, capazes de resistir a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorrindo nos lábios. Impunham, cheios de eloquências e ardores, da adversidade com que muitos deles estavam ali lutando. E aí a gente vê, né, que as pessoas acham que médiuns não pode ter problema. E eles eram médios, e eles iam ali contar todas as suas dificuldades, que eu vou contar mais embaixo.
Eu vou dar um exemplo muito rápido, que é a presidente da nossa casa espírita, que ela teve uma época, teve problema de verticulite, depois teve sinusite, e agora ela fez uma cirurgia de catarata. E tem pessoas que ficam impressionadas, achando que por ser presidente de casa espírita e pelo mentor ser doutor Bezerra, que trabalha junto com ela o tempo inteiro, eles acham que o doutor Bezerra tem que resolver tudo, que ela não pode sofrer nada, que ela não pode acontecer nada com ela, que não pode dar nem um espirro. E uma vez, eu estava do lado desse, que foi semana passada, que ela operou um olho e operou o outro, e o outro que operou, ela tá arranhando um pouquinho. E aí a moça perguntou para ela assim, mas por que o doutor Bezerra não te operou? Já que ele sabe que você está doente, que você está trabalhando, que você precisa e precisa e precisa. E ela é uma fofa, gente. É a pessoa mais querida do mundo. E aí a Magda responde, porque ele tem coisas mais importantes para fazer em vez de ficar resolvendo problemas que eu posso resolver aqui na Terra. E isso é um médium preparado, porque nós não é porque nós somos médios que nós estamos isentos de sofrimentos, de dores, de perdas. Simone mesmo teve agora recentemente 2 perdas muito fortes, né, que muito calou o coração. Nós não somos isentos de nada, né? Nós estamos aqui para testemunhar a nossa fé e sermos, inclusive, exemplo de perseverança e de força, né? E botar o evangelho na nossa vida. Botar o evangelho é na hora que a gente precisa, na hora que a gente está com necessidade. E Camilo continua. Ouvindo-os, abismávamos-nos e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. E eles começaram a dar exemplos de perseverança e fé. E começa a falar. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pelas substâncias dos seus. Ele precisava ganhar dinheiro com uma dificuldade muito grande, porque ali estava aquela programação dele. A programação dele não era com fartura, era de perseverar. Aquele outro incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que não lhe respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse. Eles eram contra a doutrina dele, né? Eles eram contra, porque quantas pessoas não concordam, mas também não atrapalham, né? Ele, no caso, ele era isolado dentro de casa, porque ele era espírita, né? Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários, e assim mesmo estava ali servindo a Jesus. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura de sua viuvez e de sua velhice. Ou seja, porque antigamente os filhos homens tomavam conta das mães, porque as mulheres não trabalhavam. Então, ou por isso que era aquela necessidade enorme de ter um filho homem, né? Porque seria um filho homem que iria tomar conta dos seus idosos. E continua, enquanto essa jovem, nas vésperas do consórcio, ternamente almejado, com prejuízo, com o perjúrio abominável daquele que despertará os primeiros arroubos no coração, foi abandonada, iludiu e largou a moça. Então, ali só tinha pessoas que tinham dores sérias, que tinham chagas, que passavam por dificuldades, mas nem assim nenhum daqueles tiraram suas vidas. Nenhum daqueles resolveram achar que Deus não existe, que a vida não vale a pena. E eles iam ali atestando a doutrina viva de que é difícil, mas nós estamos seguindo à frente. E Camilo fala a esse respeito. Foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar. E essa passagem está em Mateus, quem quiser ler ela toda, é muito linda, linda, que está no capítulo 6, versículo 19 a 34, que ali Jesus ainda fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa passagem, por favor, leiam, é linda demais.
E o que Jesus quis dizer nessa passagem? Nessa passagem que ele falou dos os lírios do campo, né? Ele vem falando do amor de Deus, que não abandona nenhum dos seus filhos. Ele vem falando na confiança que nós temos que ter nessa vontade. Né? Porque tem muita gente que ainda duvida que Deus existe, que Deus é bom, porque acha que nós estamos aqui, que não estamos para sofrer. Nós estamos no momento da colheita, e a semeadura foi feita no passado. E o passado é um excelente professor para a gente. É aquele professor que vai nos dizer o que não devemos fazer, o que podemos repetir, aquilo que jamais devemos nem pensar. E nós não aproveitamos esse professor, que é o nosso passado, o nosso pretérito, para a gente não ter mais dúvida, inclusive da existência de Deus. Né? Para não ter dúvida, vocês estão travando? Está tudo bem agora? Por favor, dê um ok rápido, que eu estou... A Gilza disse que travou. Travou? Posso continuar? Por favor, rápido, me responda alguma coisa. Bom, vou continuar, tá? Então, ele estava querendo dizer nessa passagem, na esperança do porvir, né? Na coragem para vencer as dificuldades. E essa passagem é belíssima, porque todos ali que foi dado o exemplo, que de todas as dificuldades que estavam passando, não era se fazendo de vítima nem de coitadinho. É para dizer, nós também sofremos, nós também passamos por dificuldades, nós também estamos aqui colhendo o nosso plantio, né? Porque a semeadura foi feita lá atrás. E espírita, nós temos que entender a lei de ação e de reação e de causa e efeito, que a gente ainda não entende e a gente reclama. Nós temos que entender que tanto prova como expiação é um resgate que a gente está fazendo, tanto uma quanto outra. A expiação, a gente está pagando as causas. E a prova é a gente ser testado para ver se aquilo que nós fizemos, a gente já conseguiu interiorizar e não repetir mais. Vamos pensar nisso, espíritas. Vamos não vamos nos fazer de vítima e entender a lei de causa e efeito, de ação e reação. Não somos vítimas, nós somos artífices do nosso destino. Nós construímos o nosso futuro todo dia no nosso presente. E o nosso dia de amanhã vai ser o resultado do dia de hoje. Vamos entender isso e vamos parar de sentar no puff do coitadinho, de se infelicitar e reclamar que Deus não existe, que Deus não é pai, e se é pai, ele é padrasto, porque eu estou naquela situação horrorosa. Continuando. E o que resultou da permanência desse período que eles ficaram na crosta, né? Que eles ficaram 2 meses aqui. E Camilo vai e nos fala. Resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês, graças que lhes devíamos. Quantos suicidas são trazidos para ouvirem aqui o nosso estudo? Quantos suicidas estão agora, nesse momento, sendo operados ou sendo tratados? Quantos espíritos estão aproveitando para tratar outros espíritos ou atender a pessoas que estão em apuros? Quantas? E a gente tem que entender que isso aqui é um trabalho, isso aqui não é um cursinho, isso aqui é um trabalho com Maria de Nazaré. E Camilo fala, sólidas relações de amizade com os habitantes do plano espiritual. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhamos dolorosos e decisivos, nos foram impostos pela lei das causas, né, que nós cometemos, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliados antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsediados, tornaram-se visíveis certa visita que nos fizeram, oferecendo-nos empréstimos para nos suavizarem a situação. Olha que fofinho, gente. E aí que a gente vê como a gente vai construindo amigos espirituais.
no plano espiritual, enquanto nós estamos encarnados, com as ações que nós temos. Quantas mães estão aqui nos agradecendo de joelhos por esse trabalho que a gente está fazendo agora, porque o seu filho querido do coração cometeu esse desatino. Quantas mães vão ser nossas mães para o resto da vida em agradecimento a esse estudo, a esse esclarecimento que está sendo recebido agora? Então, cada casa de cada um de nós é um núcleo de luz e de socorro. A nossa casa virou, hoje, uma vez por mês, um pronto de socorro para atender os aflitos, desesperançados e os suicidas, depressivos, os que têm intenção de se suicidar, todos são trazidos ou desdobrados ou já desencarnados. É um trabalho muito grande que nós temos que ter consciência. E Camilo ainda continua. Nada sendo possível, porquanto a situação era irremediável. Misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grandes refrigérios com a prova que nos deram e de tão benévola afeição. Olha só, eles eram ex-obsessores, suicidas, que eles foram fazendo uma amizade muito grande e se condoeram naquela situação que todos estavam. Então, olha como a gente vai agariando amigos nos trabalhos, tanto os desencarnados quanto o encarnado. Somos todos ajudados o tempo inteiro. Só por estarmos aqui já somos ajudados. Estabelecemos laços de afeição sincera. E quando a gente esquece de alguma tarefa, eles nos lembram. Hoje, por exemplo, eu fui fazer spinning, terça-feira de manhã e à noite é o dia do tratamento espiritual da minha casa. E às 9 horas da manhã e à noite às 9 horas da noite, que já está ocorrendo, e meia hora antes nós fazemos o evangelho para todo mundo, coletivo. E eu estava bem lá fazendo spinning, e daqui a pouco eu escuto, você vai se atrasar, já está na hora de começar o trabalho. Aí eu falei, gente, é terça-feira. Menina, ninguém entendeu nada. Eu saí daquela bicicleta que nem uma louca, já liguei o meu telefone já para entrar, porque nós fazemos pelo Zoom. Então, olha só como nós somos ajudados. Mesmo quando a gente esquece das nossas obrigações, porque eu estava num dia mais distraída, eles nos lembram que às 9 horas da manhã eu tinha que estar aqui sentada para fazer. E hoje tem vezes que ainda faço a direção. Então, nós somos ajudados o tempo inteiro e a gente ainda reclama, nós somos cuidados o tempo inteiro e reclamamos. Nós fazemos amizades o tempo inteiro com as nossas ações e a gente reclama porque a gente não vê com os olhos da alma, a gente não vê com os olhos dos espíritos, como uma infinidade de coisas não nos aconteceram em função da gente estar no caminho de Jesus, tentando se melhorar o tempo inteiro, né? Com o esforço, que os espíritos mesmo falam, que a gente se esforçar para melhorar, mesmo que a gente não consiga, eles já ficam felizes, porque a gente já está no caminho de volta, a gente já está no caminho do compromisso, a gente já está no caminho de volta para casa, para o colo do Pai, que é o nosso Pai, andar de mão dada com Jesus e agradecer a Maria, nossa mãe, por ter nos guiado por tanto tempo, né? O meu vizinho aqui da frente se suicidou. Depois me passa o nome que eu vou colocar no meu grupo de orações para suicida, tá? Pode passar no... Aí a gente vê, ou passa para Simone, passa para mim, ou passa daí no grupo mesmo, que eu boto lá. E Camilo continua. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo dizer que se tornara colaborador da magna legião de servos de Maria. Nós somos os trabalhadores dos servos de Maria, fazemos parte dessa legião dos servos de Maria. Nós somos os aprendizes terrenos, né? Quantos suicidas estão sendo aqui tratados? Nós somos os mensageiros, que André Luiz fala no livro Mensageiros, porque o trabalho é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Nós temos que pegar a tarefa e trazer para a gente, e não achando que está fazendo muito, não, que está acocada,
última bolacha do pacote, não. Fazer que é uma obrigação nossa, junto com a lei de Deus. Ajudar quem precisa, né? Ajudar, porque a gente reclama, mas tem sempre pessoas piores que a gente. E nós temos que agradecer de nós estarmos passando só isso e nada mais. Porque já está sendo amenizado. O que a gente reclama que está a mais, que não aguenta, isso já está sendo amenizado por todos os nossos espíritos, amigos, protetores, que pedem intercessão por nós. E a gente assim ainda reclama de Deus, ainda reclama que não existe ninguém ao meu redor para me proteger, né? E aí esses espíritos que eles já criaram essas amizades, né? Esse carinho todo por esse tempo todo, eles vão e se desdobram à noite. E Camilo começa a relatar. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, que é o perispíritos, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Olha que coisa importante. E eles eram convidados e eram autorizados para irem juntos, o grupo dos suicidas. Aí a gente vê a importância da oração antes de dormir. Né? Bater igual uma pedra na cama. Levar o pensamento a seu mentor e falar: eu gostaria de trabalhar no plano espiritual naquilo que a minha evolução ainda me cabe. E me coloco à disposição. Né? Igual o Paulo se colocou: Senhor, o que queres que eu faça? Mas a gente precisa fazer essa ligação no alto para nos colocarmos a serviço para o trabalho no bem. Porque não falta trabalho não, ainda mais agora do jeito que está desencarnando gente nessa pandemia. O que eles precisam mais é de médios sérios, em desdobramento, para ajudá-los a fazer inúmeros trabalhos, inclusive recolher espíritos destroçados, que estão retalhados, que se jogaram na frente de um trem ou de um carro, ou que se atiraram da ponte, e eles contam conosco, que temos uma energia, uma vibração mais densa. Né? Como foi o caso com o doutor Bezerra, que chamou Ivone, que eu já contei essa história. E Camilo continua. Visitávamos hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos, ou seja, reanimar eles, melhorar, dar um alívio para aquilo tudo que eles estavam sentindo, e para quando eles acordassem, eles se sentissem melhor, né? Com as aplicações magnéticas vitalizantes, que é o passe, de quem eram fecundos depositários. Quer dizer, eles eram os médios passistas, dava passe em todo mundo. E aí a gente vê que ninguém está abandonado, ninguém está desamparado pelo plano espiritual. Quantas vezes nós vamos dormir adoentados e acordamos bem? Quantas vezes recebemos aplicações magnéticas no plano espiritual e que a gente nem sabe? Quantas vezes a gente deita meio doentinho, meio desanimado, naquele teto baixo, e a gente acorda de manhã já com outras ideias, de outra forma, já pensando diferente? Isso aí foi tudo no plano espiritual. Os amigos chegaram para a gente e falaram: Serrana, acorda. O mundo é bom e você tem muita coisa para fazer. Você não tem tempo, minha querida, para sentar no puff do coitadinho e ficar reclamando, não. Você tem que estudar assim, tem que estudar todo dia, tem que ler todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer, e você ainda está no arroz com feijão. Não fica se sentindo a última bolacha do pacote. E aí a gente acorda com esse ânimo todo. De manhã, gente, realmente, hoje eu tenho que fazer, não sei lá, tem que fazer. E não é só assim comigo. Pergunta para o Grécio, como cada um tem só 100 tarefas. Porque casa pequena é assim, dá 100 tarefas para cada um, ainda tenta empurrar mais 50. E damos conta, porque temos que dar conta. Porque nós estamos ali para isso. Para isso nós nos comprometemos no plano espiritual. Para quando viéssemos aqui à Terra, para a gente fazer tudo aquilo que a gente não fez na encarnação anterior. E Camilo continua. Falavam-lhes amigavelmente, falando-se da sonolência em que os viam mergulhados. Reanimavam-nos, transfundindo-lhes os valores da fé e da esperança que iluminava os seus espíritos de crentes fiéis.
sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer através de conselhos e alvitres cuja inspiração recebia dos seus bondosos acompanhantes. Olha só que delícia, você está numa situação ruim e vir esse espírito, né, para poder ajudar a gente em desdobramentos, né? Nós vamos dormir derrotados e acordamos mega animados, né? Com novas ideias, com novos conceitos, a gente nem lembra mais que estava triste no dia seguinte. A gente ainda reclama, a gente tem que parar de reclamar. Nós temos muito mimimi, não é? E ele continua. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, nunca de julgar. A gente, quando vai ajudar a pessoa, é só para ajudar, não é para ficar julgando que deveria ter feito ou disse que não disse. Ajuda e segue. Quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos, a reerguer e aconselhar. Quantos palácios aí, casas de pessoas mais afortunadas, onde tem pessoas largadas no último quarto, os seus velhinhos, né? E todos os lugares têm um coração aflito. Eu me lembro uma vez que eu fiz um atendimento fraterno, o homem chegava, fez assim em mim e perguntou qual era a minha religião, uma agressividade. E eu respondi a sua. Aí ele falou, mas a minha? Você não sabe qual é a minha. Eu falei, mas foi a sua que te trouxe aqui. Foi a sua que está te levando a Deus. E aí aquele homem enorme, parecia um alemão, dava 3 de mim, olha que eu não sou uma mulher pequena, e o homem começou a chorar, dizendo que o filho tinha morrido de overdose, não tinha nem um mês, e o outro filho já estava no mesmo caminho. Riquíssimo, e ele falava, eu tenho tanto dinheiro, e eu nunca pensei que aquilo não fosse me servir de nada, porque nada vai trazer o meu filho de volta, e eu não sei como ajudar o que já está se perdendo. E Camilo continua, e isso no palacete. Então, as pessoas acham que ajudar, a gente sempre imagina aquele miserável caído na rua, sem comida, sem casa, sem nada. Aqueles, às vezes, são mais felizes do que aqueles que moram em palacete. Eu escutei um depoimento de uma catadora de lixo que falava sobre preservação da natureza, que ela conheceu o marido dela na fila de um local para passar a noite, e ela viu o marido do outro lado da rua, ela virou para ele, falou que ia dar um beijo nele, deu um beijo nele, e aí eles se casaram, e ele era catador de lixo para coleta, separando dos orgânicos. Nossa, ela deu uma aula de como ser um ser humano, sabe? Olá, boa noite, você aí de São Paulo, que não deu tempo de ler o nome. E eu fiquei impressionada com a grandeza daquela mulher, catadora de lixo. Ela dizendo como as pessoas tratam mal, como ignoram, como tratam eles como fossem lixos. E, na verdade, eles são aquelas pessoas que selecionam os nossos lixos para melhorar o nosso meio ambiente. Maravilhoso, gente. Eu vou procurar esse documentário e vou passar para vocês lerem. Eu chorei. Sou muito fácil de chorar, não, mas chorei. E Camilo continua. De outras vezes, solicitavam nossa cooperação e empenho de consolar grandes infelizes, e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia torná-los fatal. Poderiam se suicidar. E era então que emprestássemos nossas dolorosas experiências, aquecendo em falar da sinistra aventura, o desânimo nos reservara, arrastando para o abismo do suicídio. Então, eles revigoravam essas pessoas em desdobramento, falando, olha só o que eu fiz, olha só porque teve uma mulher que não me quis, eu me matei. Eu deixei minha família inteira desamparada porque eu não consegui, por orgulho, falir. Então, essas experiências que eles passavam, eles reanimavam aqueles espíritos que estavam à beira de um suicídio. E ainda tem aqui o Belarmino encontrava ensejos. Então, para expandir seu verbo arrebatador de orador facundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa, infelizes que já se inclinavam para a noitada região do qual provínhamos. Quer dizer, ele conseguiu tirar aquele grupo daquele local em que poderia se suicidar. Aí a gente vê a importância do consolo,
Podemos aliviar vidas com uma boa conversa, com um bom conselho, e isso serve para todos nós, encarnados e desencarnados. E ao fim de 2 meses... Ai, gente, falta tão pouco tempo assim, é? Ai, meu Deus. Ao fim de 2 meses, foram ordenado o regresso da Falange para a colônia. Né? Eles já tinham que voltar, vou dar uma boa pulada aqui, porque eles já tinham conquistado os amigos espirituais, e depois que eles retornaram e voltaram para o tratamento, porque eles voltaram para eles poderem reencarnar de novo, né? E passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos, Camilo relata. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacando nas luzes dos nossos aparelhos de televisão. Por quê? Eles viam nos aparelhos de televisão. Você lembra que não era no aparelho de televisão que eles viam as pessoas que oravam com ardor para eles? E que, no caso, não era ninguém? Envolto sempre de ondas opalinas da prece dos pensamentos generosos, por que encaminhava a Deus os bons votos que faziam para a melhora de todos eles. Logo, longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frementes remorsos, analisado diariamente o erro cometido através dos mesmos. Porque nesse período que eles ficaram lá, eles já ficaram se preparando e cada vez eles iam vendo o que eles tinham feito e o remorso era muito grande do que eles tinham feito. Mas para a gente poder corrigir é necessário arrependimento. A gente não pode sentar em cima do remorso, porque o remorso nos leva para um lugar que, como foi o Jerônimo, que ficou estacionado no remorso e foi parar no manicômio. Nós temos que ter o arrependimento para que a gente seja uma mola que nos impulsione a melhorar aquilo que nós fizemos de errado. E Camilo continua. Voltamos algumas vezes a assistir às outras reuniões, visitando nossos amigos, eles falando por via mediúnica, ou seja, através do médium. Um médium dotado de peregrinas faculdades nos visitava frequentemente, quer através dos pensamentos e radiações benévolas que dirigia ao nosso favor, ou no fervor da oração. E aí a gente vai ver agora a imprudência de um médium com muitas possibilidades. E ele, Camilo, continua. Ia ao extremo de rondar as muralhas de nossa colônia em corpo astral, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente os nossos instrutores e a direção da colônia. Ou seja, ele gostava tanto deles, ele se afinizou tanto com aquele grupo, que eu falo que eu tenho um chamego pelos meus suicidas também, que ele ia até lá para poder vê-los, porque ele sentia saudade. E ele não podia estar no plano espiritual dentro da colônia, né, de Maria de Nazaré, porque era o hospital onde ficavam todos os suicidas com aquela energia densa. Isso não faria bem para ele. E aí a gente lembra uma frase de Manuel para Chico, de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Não se exponha ao perigo. A disciplina antecede a caridade, porque senão sai tudo errado. E não lhe permitia a entrada dele naquele local. E aí ele ficava triste e ainda dava trabalho para todos os espíritos que estavam ali, porque como ele era uma pessoa boa e que tinha feito um bom trabalho, eles ofereciam a guarda e assistência para o retorno. Quer dizer, ele tinha que voltar com o médium para o corpo físico dele, porque senão, se ele ficasse lá perdido, ia ser perigoso para ele. Olha a imprudência do médium e o trabalho que ele deu. E tão amável quanto arrojado, o amigo possuía, certo? Conselheiros e guias, assistência particular, como um médico que era. Ele tinha todo aquele grupo de espíritos, mas ele também tinha um livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, ele queria, ia. E os mentores falavam, eu não posso ir com você, você não deve ir. E a vontade dele ir e o direito do livre-arbítrio é sempre respeitável. Então, isso nós temos que aprender, isso é um alerta para a gente. Vamos exercitar a utilizar bem o nosso livre-arbítrio de acordo com os padrões reais. A gente não pode infringir as regras, porque a gente não é porque a gente tem amor que a gente vai se enfiar dentro do Vale Suicida,
porque nós não temos condições de estar lá em desdobramento, porque a nossa energia a gente não ia conseguir ajudar ninguém. É igual aquela máscara no avião. Primeiro bota o oxigênio em você para depois ajudar alguém, porque senão você não vai conseguir. E Camilo continua falando. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atravessando-se por sombrias placas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas pelos seus maiorais, escoltando-se na ardente fé que lhe inspiravam o desejo do bem. Quer dizer, não adianta a gente só se escudar na fé, né? Vamos levar quem tinha na rua, mas é obrigado a ter todos os protocolos, botar máscara, botar luva, haver uma higienização, porque não adianta falar que se a gente não fizer nada disso, a gente vai pegar Covid. Aí depois vai culpar quem? Os espíritos? Vai conseguir culpar quem? O plano espiritual, porque pegamos Covid fazendo um trabalho no bem? Fizemos um trabalho no bem sem a disciplina que seria necessário para aquele tipo de trabalho. E aí a gente vê o carinho dos espíritos para com os médios também. Por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com os nossos compatriotas. Inesperadamente, visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente enquanto me dava ordens de algo, diz ele, por via mediúnica. Ou seja, para Camilo se comunicar com esse médium, ele precisou receber ordens, porque não é assim vai se comunicar. O espírito só se comunica com a gente com a prévia e determinada ordens dos espíritos que estão com a gente, porque senão vira bagunça. E após 2 meses, retornaram para o Hospital de Maria de Nazaré, preparando já suas encarnações, e eles continuavam hospitalizados e submetidos àqueles tratamentos para que eles pudessem perder os vícios e para se reeducar, né? Porque a reencarnação é um fantasma que apavora, principalmente os espíritos delinquentes e ainda mais o suicida, porque sabe que a reencarnação não vai ser fácil, não. Vai ter que roer beira de pinico. E dessa forma eles iam estreitando cada vez mais a amizade. Esse tempo haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade, particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médico, enfermeiro, vigilantes, instrutores e psiquistas, que ali formou o quê? Um laço de amizade sincera, né? Ali formou-se o que nós chamamos, que os espíritos chamam, de família universal, porque a gente ama com quem a gente convive. E esse convívio estreito com eles, indo para Crostas e no plano espiritual, no Hospital de Maria, isso eles ficaram se afinizando profundamente. E o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais, morais, observávamos diariamente, porque ele era um modelo para ele. Mas quem foi o Roberto de Canalejas? Isso a gente vê claramente no livro Leila, de Ivone Pereira, que foi o livro que foi editado depois que o Dr. Bezerra não permitiu que fosse divulgado enquanto ela estava viva. Então, ele foi o filho adotivo de um fidalgo generoso, Carlos de Canalejas, que lhe dera nome e posição social, cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Apaixonara-se irremediavelmente pela encantadora Leila, de 15 anos de idade, filha do conde de Guzmán, que é o Ramiro de Guzmán, que é o chefe da expedição externas. Traição conjugal desesperava, vira morrer a filha querida de 7 anos de idade de tuberculose, originária pela sua ausência materna. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando suicida no ano de 1680. No século XX, ele ainda sofria consequências do ato, pois seu drama conjugal verificado na Espanha. Quem quiser ver, vai na página 127, acho que é isso. E aí, qual era o perfil de Roberto? Ele era culto, era artista, elevado mérito, conhecera e amara Portugal e tem ali vivido os últimos meses de sua vida. E isso criava uma sintonia entre os dois grupos. Fosse porque conhecer em Portugal, o ali tenha vivido, ou porque era médico, mas também artista elevado, porque, na verdade, o grupo de Camilo
era um grupo de pessoas, de intelectuais, não é isso? E isso tornava eles pessoas incomuns. E a sintonia atraía um pelo outro. Ai, meu Deus. E aí ele solicitou a Roberto se ele poderia transformar aquela história dele numa obra, se ele poderia escrever livros. E ele disse que sim, mas que precisava antes pedir a autorização ao sogro dele, quem tinha sido o pai da Leila, que era Ivone Pereira. E Roberto ainda nos diz o seguinte, despreparado, aí a gente vê como é que é despreparado, porque conforme ele aceita isso, ele fala, mas olha só, já tentei isso várias vezes e não consegui. Porque quando é dotado o médium, as necessidades e aptidões são deseducados com a moral cristã. Quando eles fecham-se de tal forma no comodismo, indispostos para a disciplina. Porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu tenho que ter uma boa alimentação, você não pode se aborrecer, você não pode fumar, não pode beber, porque mesa mediúnica é uma coisa séria, até para facilitar o intercâmbio do espírito com você. E a vaidade do médium se sentindo iluminado, predestinado àquilo, indispensável, e isso tudo anulava nele o entusiasmo desse trabalho. E Roberto, de Canalejas, continua dizendo, preferimos as almas simples, os humildes e pequeninos, por não dispor senão de bem pequenos capitais intelectuais. Exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através das suas faculdades. Porque eu, por exemplo, se eu sou engenheira e um engenheiro vem passar alguma coisa, eu já tenho um arquivo dentro de mim que vai me facilitar aquilo, né? Mas se eu não tenho, eles vão ter que explicar tintim por tintim, né? Aí a gente vê o trabalho que Jesus teve, porque Jesus escolheu quem? Os pescadores, os simples, os humildes, os pequeninos, não foi? E aí ele fala que ele poderia, mas seria um sofrimento muito grande, porque ele ama demais a Leila, né? Ele ainda ama a Leila, ele sente pena dessa expiação que ela está passando, e ele fala, e ele pede que ele procure Ramiro de Guzmán, que quem quiser ver quem foi Ramiro de Guzmán é na página 217, que ali tem quem diz quem é ele, que ele é sogro do Roberto de Canalejas, e ele perdoa, e Camilo pede desculpas ao Roberto por ele ter se intrometido tanto e querer saber da história. E ele fala, perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa e formosa Leila, onde se encontra presentemente. E aí ele relata. Ele entra em contato com os superiores dele, pedindo uma autorização por telepatia, se ele podia abrir aquela tela para que Camilo pudesse ver. E foi autorizado. E aí ele fala, pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de uma família paupérrima, uma menina apresentando 5 anos de idade, né? Essa menina, a Leila, reencarnou na reencarnação dela, reencarnou na terra de Santa Cruz, vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espizinhou com a mais cruel ingratidão, que foi o suicídio. Seu nome agora é outro, chama-se Maria. É uma grande infratora que cumprirá a merecida pena de adúltera, perjúria, infidelidade, blasfêmia e suicídio. E ele fala, renegou pai, esposo, filho, família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. E aí, toda vez que ele queria vê-la, e ele nem conseguia ir matar a saudade para vê-la, porque toda vez que ele se aproximava dela e ela sentia a presença dele, porque em pensamento ela pensava em voltar para ele, porque ele era o grande amor da vida dela. Mas toda vez que ele se aproximava, ela saía correndo, assustada, e se abraçava na mãe e começava a chorar sem a mãe entender nada, porque a criança do nada saía chorando igual uma desesperada. E aí Camilo pergunta, nunca mais tornei a falar-lhe sobre o assunto.
Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas, que é a que nós estamos estudando. Quem sabe lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não me fosse de todo impossível escrever como outrora, que ele era escritor, né? Não possuía eu agora algum amigo terreno capaz de me ouvir e compreender. Ou seja, para a gente conseguir uma pessoa para ajudar um médium, a gente tem que ter amigos feitos no plano espiritual, nós temos que ter colaboradores e cooperadores, para que esse grupo de pessoas nos ajude nas nossas tarefas, no plano espiritual que queremos cumprir. Porque o trabalho no bem é conquistar simpatia para as nossas causas, porque a lei é de cooperação. Quem não coopera, não recebe cooperação. Isso é uma lei eterna. Quem não doou, não recebe cooperação amorosa dos outros. E Camilo termina a aula de hoje da seguinte forma. Sim, eu melhorara muitíssimo, graças aos eficientes tratamentos usados no Hospital Maria de Nazaré. Afirmavam a esperançosa radiosa que fortalecia o meu espírito. Então, a partir daí, ele firmava nele a esperança radiosa dele conseguir. Ele via que ele tinha melhorado, ele via que era uma nova pessoa, ele via que dali ele já estava querendo escrever um livro para que esse livro fosse um exemplo de tudo aquilo que ele estava vivendo e um exemplo de como não se fazer, um manual de como não se fazer. E ele ficou muito feliz e aquilo lhe trouxe esperança. Mas para isso ele vai precisar angariar amizades no plano espiritual para que ele consiga o seu intento de passar essa obra maravilhosa que mais tarde ele passou para Ivone Pereira, com a autorização do plano espiritual, com a inclusão do Evangelho pelo Leon Denis e essa obra maravilhosa que nós temos hoje, que nós estudamos. Espero que a aula tenha sido clara, porque as aulas são muito longas e não podemos perder uma linha dessa obra maravilhosa que a gente tem que sorver com o nosso corpo e com o nosso espírito, né? Então, já estamos terminando. Agradeço a todos a presença, agradeço a todos as vibrações, agradeço muito a esse grupo de espírito que nos trouxe essa obra, que nos faz crescer, que abre nossas mentes, que abre nosso universo de escolhas, né? Que a gente vê que tudo que a gente passa é muito pouco para poder tirar a vida. Nós somos espíritos recalcitrantes e estamos aqui na hora da colheita. Não podemos esquecer que estamos na hora da colheita. E vamos ser dignos na hora da nossa colheita. E quando tiver muito difícil, quando tiver muito dolorido, a gente fala, Senhor, preciso de Ti. Está muito difícil, mas contigo eu sei que eu consigo. Maria Santíssima, minha mãe, interceda por mim. Eu preciso muito do seu amparo agora, porque me sinto sozinha. E a gente, se disser essa frase, a gente sabe que sozinha nós não estamos de forma nenhuma, que nós vimos na aula de hoje. Como tem espíritos que nos ajudam que nós nem sabemos. Então vamos fluidificar nossas águas, colocando o remédio tanto para o corpo quanto para o nosso espírito. E agradecer a Deus de oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse momento de virada, né? No momento em que o planeta muda o seu status de prova e expiação para regeneração, e nós estamos aqui dando a nossa colaboração, pequena que seja, mas de grão em grão, né? O mar tem essa enorme quantidade de areia, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. E é de grão em grão que nós vamos ajudando a cada um das pessoas que necessita. E sem esquecer que, primeiramente, nós somos os primeiros a serem ajudados. Agradeço a Ti, Senhor. Obrigado. Que todos nós tenhamos uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de reflexão e de avaliação das nossas dores, do nosso sofrimento. Se são tantas dores, são tantos sofrimentos assim. E quando assim eles forem, vamos utilizar o recurso da oração, da prece, para nos ligarmos ao plano maior, para que recebamos o bálsamo da revitalização e que possamos, em desdobramento, estarmos com os nossos amigos espirituais nos aconselhando para que consigamos acordar
animados e seguindo em frente. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Amo estar aqui com vocês e até mês que vem. Tchau.